É uma grande honra, realmente. E a gente tem visto, tem assistido, que presenciado até, que verdadeiramente, como a palavra fala, o mundo ele jaz no maligno. E a gente tem observado isso, e está chegando muito perto do fim. Porque na última quinta-feira, na reunião em casa, a gente até falou sobre isso, que o fim está bem próximo. Se há 2000 e poucos anos atrás já estava esperto, imagine com tudo que está acontecendo hoje, com todas as profecias que vêm se cumprindo. Então, realmente, a gente tem que estar atento, porque pode ser a qualquer momento. Jesus pode faltar. E certamente nós iremos com Ele. Ele é uma prova disso. Que eu e meus irmãos, porque a gente temos feito, não quanto deveríamos fazer, mas a gente tem feito pelo menos o suficiente para poder partir junto com Ele e viver na eternidade com o nosso Pai. Então a gente tem visto, não são rumores, são acontecimentos. Meus irmãos, não sei se todo mundo vê, mas está tendo uma guerra muito próxima da gente. Tivemos no Venezuela, agora estamos tendo na Colômbia, no Equador, só jogaram uma bomba lá na Colômbia, hoje morreram 27 pessoas, então está bem próximo da gente. Então, o que a gente pode fazer como igreja é estar orando, é estar intercedendo. Hoje eu vi que a Almev vai fazer vai para o monte, para orar, e às vezes a gente acha que isso é pouca coisa, mas não. Mas tudo acontece, são nas regiões celestiais. É lá que tudo acontece. E a gente não pode nada. Mas nós adoramos um. E somente Ele pode todas as coisas. Porque Ele sabe de tudo. Ele está em todos os lugares. E Ele pode tudo. E onde está o Filho dele, a presença dele é real. Nós sabemos disso porque nós podemos sentir. E só pode sentir a presença quem tem o Espírito Santo. Porque sem Ele, a gente não pode fazer nada. Porque o Espírito Santo é o próprio Deus dentro de nós. É Ele que nos guia, é Ele que nos capacita, é Ele que nos orienta. Então, estejamos cada vez mais atentos e vigilantes, mesmo sendo poucos. Mas, com o Espírito Santo nos auxiliando, nos ajudando, nós podemos também muita coisa. Porque o próprio Cristo nos falou que vocês poderão fazer coisas muito maiores do que eu fiz. Então, cabe realmente a gente nos colocar na brecha. E se a gente aqui, todos, tem a certeza da salvação, mas tem muita gente ali que não tem essa certeza. Então, é dever nosso também estar realmente levando e ministrando, e principalmente vivendo essa palavra, porque tem muita gente falando, pega o microfone, fala bonito, estuda a palavra, mas não tem vivido. E a gente, como nós somos um ministério relativamente pequeno, então a gente se conhece muito bem. Cada um se conhece aqui. Podemos falar que somos verdadeiramente uma família. Aleluia, Jesus. Então, assim, a gente precisa realmente estar dando a mão ao outro, estar ferro com ferro, Cláudio? Afiando as ferramentas e usando essas ferramentas de forma correta. Então, o Senhor tem falado, muito desse ministério, que a igreja precisa voltar para os primórdios, para os princípios, viver verdadeiramente o Evangelho, aquele, quando a gente é convertido, quando o Senhor nos resgata, nos traz para a luz, e a gente fica
né, fala de Jesus para todo mundo e sonha com o que você está lendo o tempo todo, né, como o David falou, né, todo mundo tem uma palavra, todos nós temos uma palavra, e eu recebi uma palavra, isso foi lá em 2007 para 2008, lá no Ceifeiros, né, eu fiquei muito impactado com essa palavra, e o Senhor falava para mim: cuidado, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então essa é uma advertência que todos precisam ter, porque realmente, como eu falei, o mundo ele já ele está rodando, e o inimigo ele não vem de qualquer jeito, ele vem para tirar quem tem alguma coisa. Quem não tem, ele vai fazer o quê? Não importa para ele, só importa para ele e nós. Quem pertence ao reino de Deus, porque ele não pertence a reino nenhum. O império dele é das trevas. Quem reina na luz são os filhos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então eu queria falar um pouquinho, né, sobre esse voltar ao princípio, né, fazer as coisas que Deus nos ensinou, né, realmente o que a palavra nos ensina. E eu queria que os irmãos abrissem Jeremias 4. E quando a gente fala de Jeremias, né, a gente, na verdade, a maioria quase todos os profetas, né, ele nos dá um alerta, né, porque antes da tragédia, da desgraça acontecer, ele orientava a igreja: ó, se não for assim, vai acontecer isso. E da mesma forma que quem vem no púlpito fala a mesma coisa: ó, o caminho é esse, nós temos que seguir assim, mas se não fizermos, vai acontecer conosco também, porque Deus, ele é fiel à palavra dele, ele não pode ir contra a palavra dele, ele não quer, mas ele não pode ir contra a palavra. Então, se você for infiel, não tem como ele ser fiel. Ele vai te perdoar, vai nos perdoar. E outra coisa, né, que eu tenho falado muito, que nós nascemos para iluminar, nós nascemos para ser luz. Aleluia. Como Jesus era a luz do mundo. Era, não é a luz do mundo, mas ele deixou esse legado para nós. Então nós precisamos resplandecer o Evangelho de Cristo. Nós precisamos ser luz aqui na terra. E a gente vai ver um pouquinho disso também. Então, em Jeremias 4, ele começa falando exatamente isso. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Se jurares pela vida do Senhor, em verdade, em juízo e em justiça, não é jurar pela vida do Senhor de qualquer jeito, é em verdade, em juízo e em justiça. Porque tem muita gente: não, eu juro por Deus que eu vou fazer isso aqui, mas a maioria das vezes dá a boca para fora. Agora, em verdade, em justiça e em juízo, poucos têm feito isso. Então, nele, olha só o que ele fala: se você jurar pela vida do Senhor em verdade, em juízo e em justiça, então, olha só, então nele serão benditas as nações e nele se gloriarão. Não é só quando você realmente vive
verdadeiro Evangelho não é só para a gente. Isso vai resplandecer, vai refletir, vai iluminar o mundo, outras nações. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém. Aqui ele fala dos reinos divididos, né? Porque Deus não queria que tivesse um outro rei. Ele era o rei, então o povo escolheu o rei e depois dividiram o reinado. Só que ele fala aqui, porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém. Ele não fala de Judá ou de Jerusalém. De Judá para Deus não existe reino dividido, porque reino dividido não subsiste, não se sustenta. Igreja dividida, placa de igreja dividida, não se sustenta. A Almev, se realmente não tiver um princípio, se não tiver um alvo, se não tiver uma direção, começar, eu não vou lá porque eu posso perder um membro para... Não, isso não vai funcionar nunca. E precisa realmente de união, de unidade do corpo de Cristo. As igrejas, mais do que nunca, precisam estar em unidade e orando pela mesma coisa, não cada um orando de qualquer jeito. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrai para vós outros campo novo, e não semeeis entre espinhos. O que ele está falando aqui? Esquece aquilo lá que não está dando certo, aquilo que você já tentou várias vezes e não funciona. Para de fazer do seu jeito, faça da forma que eu estou te orientando. Vai lavrar em terra fértil. Para de plantar em lugar que é árido, que não vai produzir. Porque às vezes a gente perde muito tempo com isso, né? Tentando resgatar uma coisa ali que não, e deixa a terra fértil aqui. Aonde vai produzir?